Olá, meu nome é Diogo. Meu grupo é composto por Felipe, Pedro, Carlos, Natan e Rafael. E hoje falaremos sobre o período do começo da Era Vargas, de 1929 a 1934. Antes de falar sobre, vamos saber como vinha o Brasil. Bom, a industrialização no Brasil foi historicamente tardia ou retardatária. Enquanto na Inglaterra acontecia a primeira revolução industrial, o Brasil vivia sob o regime colonial e escravista. Desta maneira, as primeiras fábricas só puderam ser abertas com a chegada da família real ao Brasil em 1808. Vamos falar também sobre a industrialização na Primeira República. Durante a Primeira República, em 1899 a 1930, verificamos as instalações de tecelagens, montadoras de automóveis, fábricas de calçados, alimentos, produtos de higiene e etc. As condições de trabalho eram duras, com jornadas de 14 horas, 6 dias na semana e o salário baixo. Também na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, impulsou a industrialização no Brasil. Com o conflito, era inviável importar os produtos manufaturados da Europa e dos Estados Unidos, e muitos artigos foram substituídos pela fabricação local. No entanto, o grande impulso industrial no Brasil ocorreria após a crise do café e a de 1929, que vai ser comentado mais pra frente. Olá, meu nome é Felipe Pita e eu vim falar sobre curiosidades de Getúlio Vargas, a pessoa mais importante do período estudado. Getúlio Vargas nasceu em 1882, em São Borja, uma pequena cidade gaúcha que fica com fronteira de Argentina. Aos 15 anos, ele foi estudar em Minas Gerais, Ouro Preto. Ele foi junto com seus dois irmãos, mas eles tiveram que fugir de lá porque o irmão mais velho acabou assassinando um jovem estudante numa briga de rua. O Getúlio serviu o exército e se formou em Direito. Ele teve o bacharelado em 1907 e trabalhou primeiramente como promotor público em Porto Alegre. Ele participou do movimento estudantil e era leitor voraz do naturalista britânico Charles Darwin e também do pensador Nietzsche. Ele foi orador na turma naquele ano. A gente também pode falar que o Getúlio tem uma característica muito legal, que é ele tinha apenas 1,60 m. Ele fazia questão de ser fotografado de um modo que ele parecesse bem mais alto, mas ele era bem baixinho. Antes de se candidatar à presidência da República, em 1930, o Getúlio foi deputado estadual, deputado federal, ministro das Finanças e governador do Rio Grande do Sul. Então ele teve uma carreira política bem grande, podemos dizer, antes de chegar à presidência. O Getúlio também não era uma pessoa muito religiosa, pelo contrário, ele considerava o cristianismo contra a natureza humana e afirmava ele ser inimigo da civilização. Esse movimento. Em 1942, na Segunda Guerra Mundial, ele apoiou os aliados dos Estados Unidos, Inglaterra, França contra o eixo, que foi a Alemanha nazista de Hitler, em troca de apoio. E ele conseguiu que os norte-americanos financiassem a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Bem, no geral, essas foram algumas curiosidades sobre Getúlio Vargas que ajudam a gente a entender muito de por que ele chegou no governo e também umas curiosidades sobre como ele era como pessoa, né? Porque ele foi formado, ou seja, ele era inteligente, teve bacharelado e teve uma carreira política, não foi alguém que surgiu do nada e já foi para presidente. Oi, aqui é o Pedro e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da época. O período de 1929 até 1934 foi um tempo de mudanças políticas e econômicas. Na política, tivemos a deposição do presidente Washington Luiz pela revolta de 1930, que foi um levante de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba contra Júlio Prestes, presidente nomeado por Washington Luiz. Nas eleições, Júlio Prestes ganhou, só que militares liderados por Getúlio Vargas invadiram Rio de Janeiro, prenderam Washington Luiz e formaram uma junta governativa, que constituía de 3 ministros militares, Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha. Porém, essa junta durou poucos dias, somente até o período de Getúlio Vargas chegar no Rio de Janeiro e assumir o poder, começando assim a Era Vargas. Durante 1930 e até 1934, tivemos o governo provisório de Vargas, que foi marcado pela tensão entre as antigas oligarquias e Getúlio Vargas com o poder centralizado, devido à suspensão da Constituição de 1891
e o fechamento do Congresso e do Senado. Outra medida que desagradou às oligarquias foi a destituição dos antigos presidentes de províncias, que seriam como os atuais governadores de estado. No lugar deles foram colocados os intendentes, tenentes que participaram da Revolução de 30. Outra característica foi a promessa de Vargas por uma eleição presidencial e uma nova Constituição. Por conta de todos esses fatores citados, as oligarquias paulistas, descontentes, iniciaram uma revolução, conhecida como Revolução Constitucionalista de 1930, que foi uma tentativa das elites paulistas de reconquistar o comando político que haviam perdido com a Revolução de 1930. Eles pediram a convocação de eleições e a promulgação de uma Constituição. São Paulo planejava uma ofensiva rápida contra a capital, mas logo se viu cercada de tropas federais. Assim, apelaram à população para que doasse ouro e pudesse comprar armamentos e alimentar as tropas. No total foram 87 dias de combate, de 9 de julho a 4 de outubro de 1932. Em 2 de outubro, na cidade de Cruzeiro, as tropas paulistas se renderam ao líder da ofensiva federal e no dia seguinte, 3 de outubro, assinaram a rendição. Apesar da derrota no campo de batalha, politicamente o movimento atingiu seus objetivos. A luta pela Constituição foi fortalecida e em 1933 as eleições foram realizadas, convocando o civil Armando Salles como governador do estado. E em 1934 foi reunida a Assembleia Constituinte, que faria a nova Carta Magna do país, promulgada no mesmo ano. Na economia, o país foi marcado pelos impactos da crise de 1929, que foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causa a superprodução e especulação financeira. O Brasil sentiu os impactos da crise de 1929, porque a área que sofreu mais recessão econômica foi a produção de café, o principal produto de exportação do país. O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo, e o principal consumidor da nossa mercadoria era os Estados Unidos, que compravam cerca de 80% do nosso café. Com essa recessão, o café estagnou-se no mercado, e o preço do produto despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. No auge dessa crise, o país também enfrentou as transformações políticas que já vimos. Para combater esses efeitos, Vargas comprou milhares de sacas de café e as incendiou como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Bom, sou o Carlos Daniel e vou dar continuidade falando sobre o terceiro ponto, que retrata os investimentos em infraestrutura para as indústrias no Brasil, no período de 1929 a 1934. Nesse período, não fala exatamente se houve realmente um investimento assim, em infraestrutura, né? Mas eles dão muita importância para o período pré-industrial e o impulso industrial que houve nessa época, que foi de grande importância em nossa história, com certeza alavancando aí vários produtos como cana-de-açúcar, algodão, ouro, café, principalmente, que eu vou retratar nesses dois pontos. Começando pela pré-industrialização, até o início da década de 1930, o espaço geográfico brasileiro foi estruturado exclusivamente ao redor do modelo primário exportador, fazendo com que a configuração das atividades econômicas fosse dispersa e com rara ou ausente interdependência. E ressaltando mais uma vez, dentre os produtos que compunham a pauta comercial brasileira, destacaram-se a cana-de-açúcar, o algodão, o ouro, a borracha e o café. Agora, comentando um pouco sobre o impulso industrial, cabe destacarmos aqui o fato de que, ao apontarmos o início da integração nacional e da industrialização do Brasil a partir de 1930, não estamos de modo algum desmerecendo a presença de um incipiente número de fábricas em nosso território, mas buscamos ressaltar que o fenômeno entendido como industrialização passa a ser uma preocupação governamental, incentivada e sistematizada, em seu primeiro momento pelo Estado. A crise do modelo agrário exportador em fins de 1929 é sentida no Brasil ao longo da década de 1930. Assim, temos uma relativização desse padrão econômico. Ao passo que os cafezais apontavam um declínio assustador de rendimento, os capitais, lê-se investimentos, antes de alocados no setor primário, passam a ter
seu eixo de gravidade modificada para as atividades tipicamente urbanas, e em especial no setor secundário. A crise do café gerou, assim, diversas condições para a industrialização brasileira. Isso fez com que também estimulou a necessidade de produção de bens de consumo no país, por conta da redução drástica das importações. A concentração de riqueza na região sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo, fez com que houvesse uma concentração de indústrias na região, destacando-se como pioneiro na industrialização nacional. Dentre os principais fatores conhecidos por formarem a chamada economia de escala ou de aglomeração estão concentração de infraestrutura de energia, comunicação e, sobretudo, transportes, concentração de mão de obra qualificada, concentração de mercado consumidor, rede bancária desenvolvida. A organização do espaço industrial brasileiro é, assim, melhor compreendida por meio da atuação de diferentes administrações públicas federais. Algumas administrações merecem destaque: Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, o JK, o período compreendido pela ditadura militar e, por fim, os governos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. Eu me chamo Natan e vou falar um pouco sobre a dinâmica industrial no Sudeste no período de 1929 a 1924. Bom, o Sudeste é a região mais desenvolvida no Brasil atualmente, apresentando as maiores concentrações industrial e populacional, pois logo depois da independência do Brasil em relação a Portugal, a região Sudeste, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, já eram o eixo econômico do Brasil. Com relação ao nosso período estudado, de 1929 a 1934, no final da década de 1920, houve declínio do café, por causa da Grande Depressão de 1929, que até então a região Sudeste ocupou durante muito tempo o lugar de destaque nas exportações, e elas seguravam a economia brasileira nessa época. Acredita-se que naquele período de importação do café e outras coisas tenha diminuído cerca de 60% por causa da Grande Depressão de 1929. A política de substituição de importações foi implementada com o objetivo de desenvolver o setor manufatureiro e resolver os problemas de dependência de capitais externos, com a ideia de produzir internamente tudo aquilo que antes era importado ou aquilo que iríamos importar. Foi então nesse contexto que nasceu o processo de industrialização no Brasil. Então, principalmente na região sudeste, ainda nesse período, por não oferecer grandes lucros, uma grande parcela dos fazendeiros vendeu suas propriedades. Com o recurso adquirido na venda das fazendas, eles investiram em indústrias, que as primeiras se limitavam ao setor têxteis, alimentação, bens de consumo, sabão e velas. O surgimento das indústrias na região sudeste está vinculado à produção cafeeira decorrente da grande quantidade de trabalhadores da produção de café foi atraída para trabalhar nas indústrias que iniciavam suas atividades, e também da rede de transportes, uma vez que as infraestruturas usadas para escoar a produção de café das fazendas para os portos, com a introdução das indústrias, nesse mesmo trajeto serviram para transportar matéria-prima e mercadorias. Então, basicamente, esse foi o desenvolvimento industrial na região sudeste do Brasil entre o ano de 1929 a 1934. Bem, meu nome é Rafael e eu vou dar a mesma conclusão do que foi esse período. Falar um geralzão do que meus parceiros de trabalho falaram e é basicamente isso. Bem, em geral, toda essa crise, seja ela a política ou econômica, que afetou muito o nosso país e talvez venha afetando até os dias de hoje, por várias consequências que ela causou, se deu pela queda da Bolsa de 1929. Bem, essa queda, querendo ou não, na época foi muito ruim. Mas se você for olhar por um lado, talvez a industrialização no nosso país não fosse tão rápida e tão eficiente como ela foi hoje em dia, por causa que sem essa queda da bolsa, entendeu? Os impostos aumentaram muito para importar e para exportar também. Assim sendo, a gente teve que criar meio que uma política nacionalista de abrir as empresas aqui dentro do nosso país. E isso ajudou para novas indústrias e empresas se alojarem aqui, né? Isso acabou sendo bem bom para nossa economia na época. Bem, seria basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e que todos tenham um bom dia, uma boa tarde. E é isso aí.
suave. Tô pensando que eu ia falar. E aí, dona? Tranquilo? Mano, a gente veio aqui para te agradecer primeiramente como professora por ter dado aula por nós todos esses anos aí. E só agradece. É isso, a gente veio agradecer pelas aulas, a gente sabe que ainda vai ter um tempo, até agosto pelo menos, que você vai estar com a gente, mas já parabenizar pela filha e que dê tudo certo, que seja tranquilo da agora pra frente, que já passou o pior, né? E é isso, dona, muito feliz por você e por tudo que vai vir. Letícia, queremos te agradecer por tudo, por esse tempo. Vamos ficar tristes, né, porque você vai nos deixar, mas é por bem maior. Já deixando parabéns pela sua filha. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e sua filha possa nascer com muita saúde e que alegra a família, né? Que quando você tem um filho, alegra muito o ambiente que você tá e que você possa ser muito feliz. Agradecemos por tudo, por esse tempo, né? Sabemos que tem mais um tempinho ainda, mas depois você vai nos deixar, né? Mas tudo bem, vida que segue. Muito obrigado por tudo. Agradecer pelas aulas que você deu para nós, muito da hora, todos esses anos que você passou com a gente. E dar os parabéns pela Melissa, né, que tá para chegar aí. E que tenha muita saúde e Deus abençoe, né, filha? Basicamente isso, dona. Obrigado pelo tempo de aula que você deu pra gente. Parabéns pela filha. Brigadão e só temos a agradecer. Bom, é isso, como todo mundo já falou, né? A gente só tem a agradecer a você por tudo que você tem feito na quarentena, né? Que os professores vêm trabalhando tanto, né? Então, tem que agradecer o trabalho que vocês estão fazendo e muita sorte aí e parabéns.